Olá! Então, como prometido na aula anterior, nessa segunda aula sobre segurança, eu vou falar sobre permissões, beleza? Bom, na aula anterior, de certa forma, a gente já começou a ver um pouco de permissões, porque na hora de fazer o acesso ao formulário aqui presente, olha, eu coloquei um login not required, e isso implicou em que eu pude acessar o formulário sem precisar estar logado. Beleza? Como eu já tinha falado de segurança de whitelist, o que acontece se eu não colocar nada? O que acontece é que somente o administrador do sistema, ou seja, quem criou quem fez o setup do servidor lá no AppEnd, que vai ser o administrador do sistema. Então veja que agora, quando eu tentei acessar o /form, ele inclusive já me levou direto para a página de login, porque somente um usuário logado e administrador do sistema pode acessar aquele recurso. Tá? Então, olha, eu vou fazer aqui o login como administrador do sistema. Então, eu vou marcar aqui, vou checar esse campo aqui, de Sign in as Administrator. Então, eu dou um login aqui, ó, e aí eu consigo acessar esse recurso. Se eu abrir aqui uma aba, deixa eu abrir aqui uma aba, Ctrl Shift, Shift T, não, Ctrl, tá, Ctrl Shift N para abrir como incógnita, né? Então, se eu acessar o mesmo recurso, ó, vou copiar aqui o link. Se eu acessar o mesmo recurso na aba de incógnito, ele vai me levar para a página de login. Eu vou fazer o login com outro usuário, sei lá, colocar aqui Renzo, exemplo, e nesse aqui eu não vou checar a opção de Sign in as Administrator. Então, o que ele fala? Olha, você não tem permissão de acesso a esse recurso, né? Mas, então, como é que funciona, né? Vou ter que colocar o login not required ou não? Então, você tem a opção de criar grupos de usuários dentro do Tekton. Então, se você acessar aqui, olha, o /admin, que só é acessível por administrador do sistema, você consegue ver aqui as permissões do usuário. Então, veja que eu tenho os dois usuários que eu acabei de fazer o login, o teste@example e o Renzo. Então, se eu der, aqui eu consigo editar então as permissões. Então, se eu colocar aqui o grupo, o Renzo, como o administrador do sistema, ele vai conseguir acessar os recursos que estão disponíveis para administrador. Então, eu marquei ele aqui como administrador. Putz, mas quais são esses recursos, né? Então, tem uma feature bem legal do Tekton que é o seguinte, ó, você entra aqui no admin de novo e, inclusive, ó, eu vou me checar, deixa eu voltar aqui no permissões de usuário, vou colocar essa permissão para o meu usuário que eu estou logado aqui agora também. Ó. Dou um refresh, passa inclusive a aparecer a aba de administração aqui, se eu for administrador. Tá? Então você vem aqui em tabela de segurança de paths e ele te mostra todos os recursos do seu site. Qual é a segurança que está envolvendo todos os seus recursos. Então, se você observar aqui, olha, tem a segurança que eu mostrei na aula anterior do Cross-Site Request Forgery, fala se está inseguro ou se está seguro, quais deles, né? Tem inclusive aquele que eu acabei de criar, né? Que é o Form, olha lá. E ele está falando, ó, somente o administrador do sistema. Então, como é que eu marco esse recurso para ele ser acessível para os usuários que são administradores do sistema? Então, em vez de marcar com um login not required, você vai marcar esse cara com o decorator permissions, tá? Da biblioteca Guy Permission. Com esse recurso aqui, você pode informar quais são os grupos que podem acessar esse recurso, tá? Ah, mas onde é que está aquela lista de grupo, né? Tava ali com uma string admin. Você consegue entrar aqui no projeto, ó, e aqui em apps tem a permission app que define aqueles grupos de permissão. Então olha lá o admin, que é a minha variável que está apontando para a string admin.
tá? E todas as permissões do meu site. Então, se eu colocar esse admin lá, essa string aqui vai funcionar, mas não coloca a string, né? Coloca essa constante aqui. Então, como é que funciona? Olha lá. Eu venho aqui e digo, eu quero que um admin, Ctrl espaço 2 vezes, eu quero que um admin consiga acessar esse cara. Como eu dei permissão de admin para esse meu usuário de agora aqui, que antes não podia acessar aquele recurso, então eu dou um OK e agora o admin pode acessar. Mas obviamente que você vai ter os grupos que você quiser aí, né? Então, como é que você cria o seu grupo? Simplesmente vem em modelo, você coloca aqui, por exemplo, sei lá, gerente, coloca uma string aí para ele colocar no banco, gerente, e acrescenta na sua lista de permissões esse gerente. Olha aí, acrescentei. E aí, se eu quisesse alterar a permissão desse cara aqui, não é um admin que pode acessar, é só um gerente que pode acessar. Então, você marcaria aqui que um gerente pode acessar. Se eu der um F5, se eu atualizar aqui a página tentando acessar esse recurso, esse aqui não pode acessar porque ele é um administrador, ele não é um gerente, né? Então, se eu quiser alterar as permissões, tenho que vir no admin e editar as permissões para aquele usuário. Coloco aqui para gerente. Agora ele tem as duas permissões, ou se eu tirar, deixar só o de gerente, aí ele vai também, mas eu posso deixar as duas também, ele vai conseguir acessar. Então, se esse usuário tentar acessar de novo o recurso, agora ele consegue acessar porque ele tem aquela permissão. E se eu quisesse setar, né? Por exemplo, se eu vir aqui e deixar esse cara de novo, só como admin, mas eu gostaria que tanto admin quanto o gerente acessassem esse recurso. Então, o que você faz? Coloca aqui quantos são os grupos que você quer que acesse. Então, admin, o gerente e o admin. Qualquer um dos dois podem acessar esse recurso. Então, quando eu der um F5 aqui, ele continua funcionando, mesmo que eu edite para ele só ter uma das duas permissões. No caso aqui, ele só tem a de admin e agora está funcionando. Beleza? E percebam que, como eu coloquei os dois, se eu acessar de novo lá o tabela de segurança de paths, aqui no form ele atualizou. Tá? Então ele faz essa leitura e tem aqui um dashboard para você saber quais são todos os recursos disponíveis no seu site e as respectivas seguranças com relação a grupos e contra cross-site request forgery. Beleza? Bom, então era essa a parte básica de segurança que eu queria falar para vocês. Na primeira aula eu falei aí do conceito de caixa branca, né? Ou seja, um site Tekton ele é seguro por padrão. Você tem que informar se você quer tornar um recurso inseguro. Falei sobre o cross-site request forgery e esse sistema de permissões na aula de agora. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Espero revê-lo nas próximas aulas.